Oi, gente, boa noite. Tô aqui hoje para falar com vocês sobre saúde e sobre programação. Então, eu queria falar com vocês um pouco, trazer mais informações a respeito de saúde no geral. E eu queria falar de duas coisas principais que a gente tem que ter. Primeira, programação. Então, a gente precisa programar nossa rotina para que a gente mude nosso hábito, para que a gente tenha uma saúde melhor. E a gente precisa, além de programar, eu vim aqui também para falar com vocês qual é a dieta ideal e suplementação vitamínica ideal para você. Então, eu vou falar desses dois temas hoje e eu achei importante vir aqui falar com vocês, por quê? Porque a gente sabe que é cada vez mais comum, né, pessoas e a gente adoecendo, enfim, e a dificuldade que é da gente mudar o hábito de vida e mudar hábito saudável. E aí, uma das coisas que eu quero mostrar e que eu quero falar principal é o seguinte: é possível que quando a gente muda, né, os hábitos saudáveis e tudo, a gente consegue determinar o nosso futuro. E a gente hoje é o que a gente comeu ontem. A gente hoje é o que a gente malhou e o que a gente caminhou ontem. Então, dessa forma, eu queria ensinar de uma forma mais simples como dar o primeiro passo. Amanhã é um novo dia e a gente precisa programar como vai ser amanhã. Então, antes da gente programar toda uma mudança de vida, de dieta, de atividade e tudo mais, a gente precisa dar um passo. E o passo é programar o amanhã. Então, o amanhã tem que ser diferente de hoje, para você ter resultado diferente. Então, o que eu sugiro que dá pra gente fazer? Em relação à saúde, por exemplo, né? Eu vou focar em dois temas principais: alimentação, que é o principal de todos nesse momento, e falar da dieta ideal. Em outro momento eu falo de atividade física e outros pontos. Em relação à alimentação, a gente já sabe que hoje em dia o líder mundial de doenças que mais matam são câncer e cardiovascular, que é infarto, por exemplo, né? E os estudos cada vez mais nos mostram que isso está relacionado à comida, à alimentação. Então, tem vários estudos que estão mostrando que alimento mata. E da mesma forma que alimento é capaz de matar e capaz de adoecer, o alimento também é capaz de curar. Então, eu acho que antes da gente pensar em dietas mirabolosas, em uma mudança radical, a gente precisa dar um pequeno passo de uma forma simples, focando nos alimentos. Então, a gente vai primeiro eliminar os alimentos que causam doença e que mais matam e agregar alimentos que curam, né? Então, todos os nossos órgãos, as nossas células, os nossos genes, eles determinam e precisam de uma demanda energética e de vitamina. Isso a gente já sabe. Agora, qual é a vitamina certa, qual é a dieta ideal para todo mundo, né? Então, eu tenho muitas vezes umas perguntas assim: doutora, mas o que eu vou comer? Como eu vou fazer? E uma forma de como se fosse uma dieta ideal para todo mundo, né? Uma dieta que resolvesse a vida geral, pelo menos basicona, assim, para todo mundo. E é importante, o primeiro conhecimento para a gente mudar o que a gente vai determinar da nossa vida daqui para frente é ter a informação de que não é possível ter uma dieta igual para todo mundo. Por quê? Você não pode ter a mesma dieta do seu coleguinha. Por quê? Nós somos pessoas diferentes. Cada um é único. Nós somos pessoas com células diferentes, com genes diferentes, e cada célula do nosso corpo grita por um nutriente, por uma vitamina, e em fases diferentes. Então, eu, por exemplo, não sou a mesma Luciana de um ano atrás, de 6 meses atrás. Então, hoje, o meu corpo, as minhas células pedem uma fonte energética e um tipo de vitamina numa concentração que há uma semana atrás não pedia, ou que há um mês atrás, ou um ano atrás. Porque a gente tem fase diferente,
né? A mesma coisa acontece com as pessoas, colegas. Nós temos pessoas que têm doenças autoimunes, que têm doenças diferentes. Então a célula ela vai funcionar diferente. Então não tem como eu pegar um suplemento vitamínico, por exemplo, e querer que todo mundo toma isso na mesma dose. Não faz sentido. Por quê? Porque o que a minha célula pede não é o que a sua célula pede. A gente tem um gene que determina que cada um, isso é estudo científico comprovado, os nossos genes, eles precisam e eles determinam que nossas células precisam de certos alimentos, certos nutrientes. E se a gente não fornece isso para elas no momento ideal e no momento certo, a gente tem o que a gente tem no mundo hoje. Um monte de gente doente, desnutrido, e eu não falo de desnutrição só de pessoas ou criancinhas que são desnutridas porque não alimentam, mas são desnutridas nós mesmos no dia a dia, que consumimos cada vez mais alimentos que são embutidos, que são industrializados e acabamos vivendo desnutridos em relação ao que a nossa célula pede. E óbvio, isso vai gerando doença, isso vai gerando morte, isso aumenta o número de câncer. Cada vez mais nós estamos vendo pessoas com câncer mais nova. Cada vez mais nós estamos tendo notícia, ouvindo falar de pessoas que estão infartando antes mais novo. Então, coisas que não eram tão comuns estão cada vez mais comuns, porque o mundo mudou e a nossa alimentação, né, toda mudou. E a única pessoa, de novo que eu falo, que é capaz de cuidar da gente é a gente mesmo. Então, pra gente determinar amanhã o que a gente vai ser, a gente precisa programar o hoje. E é essa a mensagem que eu vim trazer aqui hoje. Amanhã é um novo dia. Então, o que a gente já pode, que eu sei que dá pra fazer de mudança bem importante, que vai determinar um passo, é um tijolinho na construção dessa mudança diária nossa. Primeiro, pensar em algum momento do dia, amanhã, que vai exercitar, que vai fazer atividade física. Por quê? Porque as nossas células precisam, nossos músculos precisam movimentar, precisam agir, certo? Senão isso provoca um monte de doenças. Então, como que a gente já vai amanhã fazer de forma avançada? Eu falo que isso é como se fosse um tratamento médico avançado, porque você evita inúmeras doenças com simples caminhar. Então, a gente tem que pensar no que dá pra fazer. Então, o que você tem que já dormir programando? Amanhã eu vou separar um horário do dia, seja na manhã, na tarde ou na noite, e fazer o que dá pra fazer. Então, vamos supor que o que dá pra fazer é uma caminhada num quarteirão. Ok, é o que dá pra fazer, tá? A gente precisa ter primeiro esse pensamento, a informação, e durante essa caminhada, durante esse exercício, você pensar e imaginar exatamente as coisas que sua célula e o benefício que isso está ocasionando e prevenindo de doenças e curando de outras. E além disso, a alimentação. Então a gente precisa tirar um dia para programar a alimentação. Como que é isso? A gente precisa pensar um dia, separar um dia na semana que você vá no supermercado, fazer a sua listinha de compras de coisas que você precisa, que a sua célula tem que ter. E isso sim, isso você já consegue ter uma ideia. Por quê? Porque os alimentos que você precisa, os alimentos que a gente tem que focar, são alimentos ricos, são alimentos, por exemplo, como frutas, verduras, que são ricas em nutrientes, em vitaminas e não alimentos industrializados, coisas que a gente tem que evitar. A quantidade certa da alimentação que você vai usar e esses dados e isso é muito individual, porque depende da rotina, depende da célula de cada um. Então é importante que você saiba e que você acorde pensando no que sua célula está pedindo. E a sua célula pede nutriente, ela pede as coisas. Você precisa reconhecer isso no seu corpo, certo? E óbvio, a gente com o tempo vai montando e vai fazendo esse plano alimentar. E tem que ter em mente que não adianta você ter um plano alimentar
que você vai comer todo dia para sempre. Não é isso. Você precisa mudar. Por quê? Porque tem semana que seu corpo tá pedindo certos tipos de alimento. Mas tem semana que às vezes foi mais pesada e que você precisa ativar, por exemplo, substâncias dentro da célula que dá mais energia, mais disposição. Então, tal alimento é mais eficiente para você. E eu falo de alimento por quê? Porque são vitaminas, são nutrientes que são fáceis de encontrar, tanto em supermercados, feiras, sacolões, que não é necessário uma gama absurda financeira para gastar, para poder viver de forma mais saudável, para poder evitar doenças. Pelo contrário, é mais caro tratar uma doença do que alimentar bem para ter uma qualidade de vida e não ter que precisar de ir lá no hospital tratar ou curar certos tipos de doença que, inclusive, infelizmente, hoje em dia nem cura tem, né? Alguns a gente já sabe por aí e que é cada vez mais comum hoje em dia. Então, a gente precisa programar. Então, a minha mensagem hoje é exatamente essa. Dormir com dois pensamentos. Amanhã, qual hora do dia eu posso programar para poder fazer uma atividade física? E eu não estou falando de sair e ficar horas numa esteira. É uma atividade física, é uma caminhada, é dar uma volta. A gente está dando o primeiro passo, é seu primeiro dia. Então, calma. E em relação à alimentação, você precisa primeiro entender que você tem que separar horas do seu dia que a gente não está acostumado para focar no que as nossas células e nossos genes estão pedindo. E se a gente não parar para planejar, igual a gente faz no trabalho, igual a gente planeja encontrar com um colega, um amigo, igual a gente planeja namorar, você precisa parar e planejar namorar com você mesmo, né? Você precisa planejar o que sua célula vai receber de comida amanhã. E isso você tem que programar com antecedência, é hoje, tá? Então, amanhã é um novo dia, você precisa todos os dias acordar com esse pensamento. Hoje, o que eu vou dar para minha célula hoje? O que eu vou dar para minha fome hoje? Nós, hoje em dia, sabemos que os estudos nos mostram que nós temos 9 tipos de fomes, né? Mas assim, no geral. E que a gente precisa entender e reconhecer essas fomes da gente pra gente saber exatamente o que dá pro nosso corpo naquele momento. E isso é um passo. Isso é devagarzinho. Então, um dia após o outro, tendo essas atitudes e tendo esse combinado, é assim que, de forma constante, o nosso corpo vicia, adapta. E eu falo viciar porque da mesma forma que o nosso corpo é capaz de viciar em drogas e em coisas ruins, o nosso corpo também é capaz de viciar em coisas boas. E esse é um dos meus objetivos, ensinar a vocês como fazer para o corpo viciar em hábito bom, em coisas boas, como fazer o corpo criar esse hábito. O cérebro precisa de um tempo para isso, um tempo determinado, tem técnicas e tem todo um processo para chegar lá. Depois que você vicia nisso, aí é uma outra vida. Porque o seu corpo pede, você sabe o que ele está pedindo, você sabe o que dá para o seu corpo. E aí você consegue tomar uma decisão mais consciente e mais concisa, alimentar ele adequadamente, de acordo com a fase que ele está passando e está precisando em determinado momento, né? Então é muito comum hoje em dia, recebo muito no consultório, no hospital, mulheres que cada vez mais novas tem problemas, por exemplo, de metabólicos, de menstruação. Acabou de menstruar e já tem problema de saúde, já tem síndrome do ovário policístico, já tem dificuldades de engravidar, infertilidade. Isso tudo está relacionado à má alimentação. E a alimentação adequada e o hábito de vida adequado é capaz de resolver, solucionar esses problemas de uma maneira muito boa, muito eficaz. Então, acho que isso é um passo importante e que cada vez mais temos que disseminar, temos que divulgar informações, porque
é importante que a gente pare para pensar na gente todo dia. Porque quando a gente chegar lá no finalzinho da vida, e essa história que eu digo, nossa, essa novela nossa que é a vida, o nosso filme que é a vida, ele lá no final, já vou dar o spoiler para todo mundo, que todo mundo morre no final, tá bom? Então todos nós vamos para debaixo, morrer no final, para debaixo da terra. Então, é muito importante que durante essa trajetória a gente viva de uma forma mais plena, de uma forma mais saudável, porque a gente consegue viver mais intensamente e não arrastando por aí como eu vejo muitos pacientes vivendo como se estivesse arrastando pela vida. Não, não precisa. A gente tem um filme aí, uma história para escrever e a gente tem que chegar lá muito bem. Por quê? Porque assim a gente aproveita mais a vida de forma mais intensa. E tem vários livros, né? E estudos também que mostram, e na vida mesmo, no dia a dia que a gente vê e eu escuto, lá na hora da morte, no final da vida, o que mais impressiona, assim, que os pacientes mais me contam na beira do leito, quando tem... trabalhei muito tempo com pacientes, né, acamados, e enfim, que eu tenho no dia a dia que às vezes dá notícias ruins, que não tem cura, e a gente tem na medicina, né, uma forma, tem um protocolo pra gente dar má notícias para essas pessoas em relação a isso. E quando você recebe um diagnóstico de algo que não tem cura, ou que você tem um tempo curto de vida, é engraçado como que essas coisas afloram. E é assim, 90% das coisas que tá escrita e que as pessoas mais falam, não é assim, eu deveria ter feito mais reunião no meu trabalho, eu deveria ter trabalhado mais em tal coisa. Não, eu deveria ter passado mais tempo com família, ou poderia ter curtido melhor a vida e ter alimentado melhor para poder chegar aqui onde eu estou agora, não desse jeito, com uma notícia dessa, que às vezes, infelizmente, não tem volta. Então é um preço muito caro que a gente paga lá na frente. E o que eu acho mais assim que é importante da gente pensar é que quando eu falo, tá bom, um dia eu vou determinar que eu vou mudar de vida, eu vou mudar meu hábito de vida. Quando você, a decisão, quando toma, a única pessoa que pode tomar a decisão da mudança de vida é você. Só você pode tomar essa decisão por você. E quando você opta por deixar isso para depois, você está tomando uma decisão. Quando você opta por não ir praticar atividade, você está tomando uma decisão. Você está optando para o seu corpo. Você está dando respostas para o seu corpo. Ele continua te pedindo uma coisa, você está entregando outra. Então, a cada passo que a gente dá, a gente é responsável pela decisão que a gente toma. E não tem como não tomar decisão. A vida é feita de decisão. Quando você acorda e não vai fazer alguma atividade, você está tomando uma decisão. Quando você acorda e vai se alimentar, às vezes com alimentos no dia a dia, todo dia, de alimentos que você sabe que traz malefício e que adoece, você está tomando uma decisão. A sua célula está te pedindo um tipo de nutriente, você está dando outro. E você está escolhendo, isso é escolha. Isso não tem como a gente achar que na vida a gente está vivendo e que depois a gente vai ter um momento que a gente vai poder parar para escolher, para decidir. Não. O que a gente está fazendo hoje é escolha. E você está escolhendo por uma vida mais difícil, por um caminho que talvez não tenha volta, que você pode chegar lá mais pra frente e viver arrastando. Isso é uma escolha, né? E da mesma forma, o mesmo trabalho que você tem de escolher não fazer, você também pode ter de escolher fazer. A questão é mudar
o hábito, é mudar a atividade, a rotina. Você está acostumado a estar numa rotina de não ir comprar certos alimentos, de não fazer certas atividades. Então, da mesma forma que você se programou e tem esses hábitos, é capaz de se programar para ter um hábito diferente, né? E isso demanda energia e também a escolha. Então, um dos meus objetivos aqui é esse, é que você repense nas suas escolhas, que mude para escolhas que são mais saudáveis, que escolha você, escolha o que seu corpo está pedindo, escolha escutar as suas células, escutar você e respeitar o seu corpo e oferecer para ele o que ele precisa. É escolha. E o que a gente come hoje é o que vai determinar o que a gente vai ser amanhã. Então, meu convite é esse, é que você escolha você, né? Pra gente escolher ser diferente. Então, eu espero ter ajudado. E com essas informações, eu quero que a gente dê um primeiro passo, que programe amanhã um dia diferente e que é nada de mirabolante, nada de muito restrito ou não. É um passo, é apenas acordar e pensar o que meu corpo gostaria de receber hoje, de alimento, de nutriente, o que meu corpo precisa de atividade, o que eu posso dar para o meu corpo hoje. E só de ter essa mudança desse pensamento já é o primeiro passo que você vai dar para poder mudar a sua rotina e os seus hábitos. Um passinho de cada vez, é com calma, nada é muito espevitado. Porque o objetivo aqui que eu quero com vocês é trazer bastante informações sobre esses alimentos que curam, esses alimentos que livram de doenças, para que cada vez mais dependam menos de remédios, menos de tratamento médico e trazer para vocês que é possível, né, essa vida, que é simples, não é complexo de ser feito, o que não quer dizer que é fácil. Então, em momento nenhum eu digo que é fácil, mas ela é simples, né? E eu quero que vocês tenham cada vez mais essas informações para que vocês possam, aí sim, diante dessas informações de que tem alimentos que curam, de que você tem um corpo da qual você precisa dar energia para ele todos os dias, exercitando. Então, você tendo esse conhecimento, você pode agora decidir escolher por você e pelo melhor. Porque às vezes o que eu mais recebo e vejo é que hoje em dia, com tanta informação de blogueiras, de outras áreas, cada hora um fala uma coisa, um alimento que é vilão, outro não, que acaba que se perde no caminho. E aí a gente fica meio perdido. E aí? Eu não posso aquilo, nem aquilo, eu posso o quê? Como que eu faço? Como que eu começo? Porque se a gente pensa lá no final, se a gente pensa que deveria estar fazendo tudo certinho, bonitinho e seguindo e blá blá blá, as coisas não funcionam assim. Então acaba que o nosso cérebro cansa só de pensar e você já desiste e não faz. Então vamos pro básico, pro simples, um passo de cada vez. O primeiro desafio é pensamento. É pensar em duas coisas: o que seu corpo quer de comida e o tanto que você precisa exercitar. Para aí você programar no horário do seu dia que horário você vai encaixar, ir no supermercado e que horário você vai se encaixar para poder dar nem que seja uma voltinha no quarteirão, tá? Isso aqui é um passo. Não é o ideal de tudo, lógico que não, mas é assim que você vira. Você não passa uma vida, igual tem pacientes que chegam às vezes com, sei lá, 20 quilos acima do peso, que tá há 10 anos assim, e quer perder o peso em não sei quanto tempo, um mês.
Não, gente, não são 10 anos de hábito que você tem de não saber o que seu corpo quer, de não alimentar bem e fazer atividade física. Não vai ser em um mês, em uma semana que você vai mudar tudo de uma vez. Você levou 10 anos para agir dessa forma, para não exercitar, para não fazer, para comer o que está mais rápido na prateleira do supermercado, que é industrializado. Então, são 10 anos assim, calma, vamos aos poucos. O meu objetivo não é rapidez no processo de... É possível emagrecer 10 quilos em pouco tempo? Claro que é, óbvio que é. Vocês já viram várias vezes, tem um monte de dieta mirabolosa aí que faz várias coisas dessa forma. Medicamentos também, enfim. Não é esse o meu objetivo, porque isso não é saudável. Seu corpo tá 10 anos de um jeito, não é assim. Não é de uma hora para outra. Não é saudável o seu corpo ter esse choque dessa forma. Não é através de vários... Claro que cada um é de um jeito. Cada um tem umas certas doenças que tem necessidade de medicação. E aí tem que ser feita avaliação médica, enfim. Mas a minha proposta com vocês é uma mudança gradual, de forma que ela fique duradoura. Eu quero promover e informar que é possível ter mudanças de hábitos saudáveis que você vai levar para 10, 20 anos da sua vida. E aí fazer isso todos os dias, de uma maneira automática. Esse é o objetivo. Não é o objetivo você correr para chegar no seu objetivo logo e depois ter o velho efeito sanfona, que a gente conhece muito, né? Você faz, emagrece, daqui a pouco engorda tudo de novo. Isso não é saudável, né? E tudo bem, nada de errado você fazer isso. Tem pessoas que não querem. Não, eu quero ter resultado rápido. Eu quero ver pra ontem. Tudo bem. Cada um é de um jeito. Entendeu? Não tem nada de errado com isso. Mas não é saudável. E não é duradouro, né? Então, a pessoa às vezes precisa passar por essa experiência de ir, ver, depois engorda tudo de novo. E aí tem todo aquele processo de frustração, de achar que não consegue tudo, depois tenta de novo. Então, cada um tem o seu tempo, né? Isso chega para cada um de uma forma. E eu espero que isso chegue o mais rápido possível para você, que você consiga ter um planejamento, né? E fazer de forma duradoura, que isso caia em si mais rápido possível, para que você consiga entrar nessa jornada quanto mais cedo, quanto mais nova, mais livre de doenças, ou se você tem doenças, para que fique livre, né? Para que cure dessas doenças. Então, eu espero que você chegue nesse ponto. Se não, se você ainda precisa ver, emagrecer rápido e para depois ter esse processo e voltar, não tem problema. Cada um tem o seu tempo, cada um precisa passar por seus momentos, por suas tentativas e erros. Tá tudo certo, tá? E nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para recomeçar. Eu tenho vários exemplos de pacientes e exemplos em família de pessoas com 92, 94 anos que são tão saudáveis, que correm todos os dias, que tem uma alimentação boa, que viaja, que dança, é completamente independente e tem uma vida, uma qualidade de vida melhor do que pacientes às vezes de 50 anos, que tem um monte de doenças e não consegue fazer metade do que esses idosos acima de 90 conseguem. Isso é tão lindo de ver, a energia que eles transbordam e a quantidade, a felicidade que eles têm em viver cada momento, porque eles, nessa fase da vida, né, eles falam muito assim: eu não sei se amanhã eu vou acordar vivo, então hoje eu vivo como se eu não tivesse amanhã. E vive intensamente, e vai dançar, vai pra dança de salão, tem que já ficou viúvo
com 90 e poucos anos e começa a namorar e reencontra alguém, ou encontra um novo amor e começa a namorar, e aí curte aquele momento, aquela sensação de novo. Então isso é muito lindo de ver. E isso é possível, isso é palpável. E de maneira simples, de maneira que é barata, porque são pessoas às vezes simples que não têm condição de comprar um monte de suplementos e coisas assim e não tomam nada de remédio. Fazem as suplementações que tem que ser feitas, óbvio, e dá para fazer muita suplementação através dos alimentos, né? De forma correta. E tem disposição para dar e vender. Às vezes é lindo de ver. E eu queria muito trazer essas informações, porque isso é possível e é cada vez mais comum. Porque da mesma forma que nós temos muitos jovens adoecendo, nós temos hoje em dia muitos idosos que estão vivendo muito bem. Então, o meu objetivo é exatamente esse, que você chegue lá nos seus 90 viajando, curtindo a vida, lúcido, livre de doenças que são completamente preveníveis, né? Hoje a gente tem doenças como diabetes, por exemplo, que é a do tipo 2, né? Que é do tipo que é por conta da alimentação, que se adoece por conta de um alimento que você ingere errado ao longo da vida. Então, assim, é uma doença e não tem como resolver depois que se tem a doença, né? O pâncreas é difícil, não reverte assim. Então, é algo tão prevenível, é algo tão simples de você apenas dando ao seu pâncreas o tanto que ele aguenta, que é o órgão responsável, né? Por isso, ele vive o resto da vida ali ok, e não sem dar esse tipo de doença. Então, a qualidade de vida é outra. E essas informações eu acho muito importantes divulgar o máximo possível, que vocês possam divulgar com seus pais, seus familiares, seus colegas, que possam juntar em turmas mesmo, de família às vezes, e seguir, porque é muito lindo chegar nessa fase e ver o que eles têm feito, como eles estão vivendo e a energia que é. E é muito triste receber no consultório pacientes de 30, 40 anos, sem saúde, não conseguem fazer coisas básicas às vezes, com órgãos atingidos de um grau que às vezes não tem mais reversão, tem que ficar tomando medicação o tempo inteiro, com vários efeitos colaterais. E isso obviamente afeta o emocional, o psicológico. Então, e aí vira uma cascata, né, de coisas. Então, esse é o meu objetivo nesse momento. Então vamos lá, finalizando, focando nos dois. Amanhã, pensamento. O que o corpo precisa para comer e sua célula está pedindo, e o que você pode fazer para exercitar. O que dá para fazer. Seja, você tem 10 minutos? É 10 minutos. Tudo bem? É o que você tem de tempo, que você pode já aplicar amanhã na sua rotina e na sua vida. E que isso mude, né? Que isso fique de maneira... seja o primeiro passo para que fique de maneira duradoura. Um beijo, boa noite para vocês. Espero que tenham gostado. Tudo de bom.